Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Primeiramente, Deus que abençoe todos vocês. Abençoe você e toda a sua família. Pessoal, o outro vídeo que eu postei para vocês é o início desse. E no caso, eu estava mostrando para vocês como é que fica a logística, a venda. No caso, é 1.100 tenebro por R$100. Isso aqui é o poliaquiato com vitamina C. Poliaquiato é isso aí, ó. Resumindo, eu compro 50 sacos, dá para passar o ano todinho. Mas o que vem aqui agora, no momento, é a questão para a gente combater outros tipos de insetos, para seus tenebros ficar saudáveis. Apesar que eu compro dessa ração muitos sacos, que aqui a criação é grande, enorme, graças a Deus. Mas olha, vou pegar um negocinho para você ver. Olha, isso aqui. Olha. Tá vendo, meu filho aí? Uhum. Olha, isso aqui, ó. Faz 15 dias que eu botei isso aqui. De 15 a 20 dias. Se você olhar, o coco já está mais fino. Olha, o coco já está mais fino e um pouquinho mole. Esse coco aqui é o que eu coloco, olha. Olha, mas a água não... Opa, que é bicho morto. Olha, inseto, olha. Formiga, ali, né? Olha. Mosca e uns mosquitinhos. Pronto. A água não fica assim não. Fica bem branquinha. Isso aqui é açúcar. Isso aqui. Os dois aqui é açúcar. Isso aqui é coco. Olha. Água. Potável, né? Vamos dizer. E isso aqui, olha. Deixa eu ver se está em falso. Isso aqui é um detergente neutro. Mas detergente de coco. De coco. Isso aqui, com isso aqui, ó. Que eu sempre uso assim. Faz tempo que eu uso isso. Eu mesmo bolei isso aqui. É por isso que a colônia é sempre limpinha. Contra as pedradores, que no caso venha voando. Até um próprio tenebre, se você pegar um tenebre e jogar aqui dentro, com certeza ele vai morrer. Não só afogado por causa do produto que faz esse tipo de efeito. O coco está aqui entrando em estado de decomposição também. Um cheiro, não é catingoso, é um cheiro de coco. Isso aqui passa um mês aqui, que ele vai secando. Eu vou só completando com água, esse aqui já está bom até de eu jogar fora. Olha, tá vendo como fica? Olha, preto, ó. Olha, os dois, ó. Olha. Vai ficando podre, mas só que o cheiro é de coco. Se eu tenho uma colônia aqui, que realmente aqui, ó, tem uma faixa de 5.000 besouros, no modo de dizer agora, tem nessa faixa. Os insetos não vão entrar ali não. Eu fecho assim, para os besouros durante a noite não sair. Que se deixar ele sai, ele se escala, parte lisa, dependente e sai. Aí eu faço isso para os predadores, para não entrar na colônia ali, para pegar vitamina C e poliaquiato, e a própria ração, eles vêm e morrem aqui, ó. Aí vou explicar a vocês como é que fazemos isso aqui, tá certo? Olha. Pega um pouco d'água. Olha. Olha só. Tá vendo a quantidade? Não tem um dedinho. Não precisa de negócio de medida, como se você fosse fazer um bolo, não. Isso aqui é negócio de homem. Negócio de homem, negócio de mulher também. Tem muitas mulheres agora que tá entrando. Esse negócio de criar tenebro. Muito antes de eu começar, já tinha mulheres que já estavam comprando casa, alugando casas através do tenebro. Olha, isso aqui agora, o açúcar. Olha, isso aqui é só um teste para vocês verem como é. Olha, eu vou deixar doce. Vou deixar doce, olha. Vou deixar doce, porque é o que vai chamar. Olha, deixei doce. Vamos mexer um pouquinho, mexer logo os dois para o vídeo ficar adiantado. Olha, agora isso aí você mexe até diluir o açúcar. Aí você mexeu, pronto. Agora pega, olha. Olha. O detergente, tá vendo? Eu vou encher aqui, mas não vou derramar tudo, tá certo? Detergente de coco, olha. Bota, olha. Bota a quantidade, cuidado de transbordar, né? Bota aqui um cantinho, dá uma mexidinha para poder o açúcar diluir com o detergente de coco, que isso aqui é uma armadilha, e veja a cor. Veja totalmente a cor que tá. Para depois de 15 dias, um mês, ele ficar assim, ó. Você vai só repor na água. Aqui eu vou repor na água. Aí aqui você pega, ó. Pronto. Bota aqui. Porque depois que o detergente perder a função dele, que é o cheiro do coco, o próprio coco ele vai derretendo e vai chamando. Esse aqui tá boiando assim, por causa ali. Esse aqui não pode ficar boiando não. Assim, é um atrativo. Os bichos tem que afundar. Pronto. Botei um pouquinho malzinho, mas você
invita. Pronto. Isso aqui você bota, passa um mês. Um mês, dependendo da sua colônia aí, de inseto que você tem. Porque aqui o inseto que for voando no lugar de ir pra ali, fica assim. Olha a diferença desse coco, já liso, fino, para a diferença que é isso aí. Tá vendo? Isso aí é um pequeno exemplo do que mais vai vir por aí. No próximo vídeo agora, eu vou falar para vocês uma questão do tenébrio, que ele pode pegar um tipo de bactéria, não sei se o nome é assim, mas vou dar um corte aí, e meu filho vai filmar outro vídeo comigo, e só espero ter ajudado, e fique com Deus. Tenha uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia para você de todos os sexos. Deus que te abençoe cada vez mais. Use a máscara.